E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o senador, para mais um vídeo. E hoje eu não queria que o vídeo fosse assim, mas infelizmente vai ser. Hoje vamos fazer um Porra, react não. Hoje eu vou fazer a minha análise sobre o segundo episódio de Assimilação RPG. Esse segundo episódio aqui, ok? E, bom, eu já queria começar falando que sim, o RPG abaixou de nível pra mim. Eu gostei bastante do primeiro episódio, achei algo muito sensacional, como ele abordou personagens, como ele fez as coisas, mas nesse segundo, eu acho que realmente ele não conseguiu sustentar o clima, ele não conseguiu descrever tantas as coisas, ele foi muito para um lado, bom, eu já fiz a primeira sessão, tinha muita coisa escrita e nessa eu não vou conseguir ler tudo. Então, vamos lá para minha análise sobre o segundo episódio. Vamos lá, o RPG, ele começa com uma quebra de clima, um clima muito ruim, que é essa parte do cervo. Ele podia ter abordado ela de uma forma melhor, ter deixado os jogadores terem tempo de tentar se aproximar do bicho, de tentar raciocinar o que eles estavam vendo, e o que ele fez foi levar o cervo para longe, né? Ele falou que o cervo foi embora, e é isso. Essa primeira parte do episódio, para mim, foi interessante pelos personagens também saírem andando, explorando e conversando e vendo o mundo do lado de fora. Todos os jogadores, durante a sessão inteira, conseguiram agir como: eu não sei o que é isso, eu quero descobrir o que é uma moeda, eu tenho que fazer um pedido. A Haru foi ótima, jogando várias moedas para cima para ficar fazendo vários pedidos. A Holly fazendo pedido em segredo. Você cria uma atmosfera do mundo que é difícil de aceitar, que é: a gente sabe que os jogadores conhecem tudo isso, mas os jogadores estão conseguindo interagir nesse mundo como se realmente não conhecessem o que é uma moeda e tudo mais, né? Porque o jogador, ele tem que dividir o que é jogador e o que é personagem. E eles fizeram isso de uma boa forma aqui no começo da sessão. Um problema desse RPG, principalmente dessa sessão, quer dizer, são chamadas NPCs. Temos dois NPCs nessa aventura, né? Então tem essa personagem que é a Lúcia, Lucy, algo do tipo. Vou chamar de Lucy, ok? Mas eu acho que é Lúcia mesmo. E nós temos o xerifezinho, né? O policial, que eu vou chamar de Francisco. Não lembro se o nome dele era esse. E o que acontece? A Lúcia e o Francisco, pra mim, sem dúvida, são uma das piores coisas nessa sessão. A Lúcia, ele ainda conseguiu fazer de uma forma realista. A Lúcia, ela quer ver a igreja, porque ela nunca viu uma igreja, ela nunca viu vidros coloridos, ela nunca viu coisas daquele jeito. Então, pra ela, é muito interessante essa vida de ver essas coisas dentro desse mundo, de interagir com as coisas novas, mas infelizmente, isso é o mestre querendo puxar a cena. É o mestre querendo botar as pessoas tudo em perigo e as pessoas ficarem todas: oh meu Deus, menina, você vai matar todo mundo se você continuar assim. Você não cria uma empatia por personagem. Você faz as pessoas odiarem o personagem. Porque ela tá levando os jogadores pra morte. E se ela não tivesse ali, possivelmente os jogadores estariam fazendo esse papel de chegar perto da igreja. Os jogadores estariam fazendo o papel de ir até a fonte e ver as moedas. Os jogadores estariam fazendo essas questões. Mas você colocou o NPC para pegar a moeda, você colocou o NPC para decidir para onde eles vão, você colocou o NPC para falar sim ou não, o NPC para decidir as coisas. E mesmo que os jogadores se impunham no momento da sessão contra o NPC e consigam o que eles buscam, eles precisaram se impor contra o NPC para conseguir explorar os lugares que eles queriam explorar. Quando se os jogadores estivessem livres, eles não teriam esse problema. Se os NPCs fossem mais passivos ou mais cooperativo com os jogadores, seria muito mais interessante. Então a trama teve esse principal ponto que para mim foi os NPCs. Então tem as explorações deles pelo mundo, né? Eles chegam na delegacia de polícia e eles perdem horas e horas olhando absolutamente nada aqui. A única coisa que tem de interessante na delegacia de polícia foi a NPC falando que ela estava indo rápida porque ela quer ver se ela consegue descobrir alguém que foi embora do horto e que ela quer resgatar. E aí nós temos uma cena sem muito significado, mas só para ter uma abordagem das pessoas conhecendo um pouco mais sobre a lore, a backstory desse mundo, que é eles encontrando o rapaz aqui, o rapaz não, já era um homem velho, 50 e poucos anos, preso, mas vivo dentro da delegacia, mas que não tenha uma mínima cena grande
ou uma cena que assuste, ou uma cena creepy. É um homem chegando e, como ele falou, espremendo a cabeça contra as grades, e ele tá cheio de veias azuis. Não tem nada significativo na cena, fora você ver que alguém que já deveria estar morto está vivo. Então, eles entram aqui na parte da UPA, ok? E aqui, mais coisa de lore. Pra que serve entrar na UPA? Apenas para eles verem nas paredes os símbolos da cidade chamada Solars. Apenas isso. Não tem nenhum significado, fora mostrar um ponto da história que eles querem, que ele quer abordar mais pra frente. Mas agora não tem sentido nenhum. O que é Solars? Não sabemos. O que eles encontraram na UPA? Alguns medicamentos, algumas coisas, mas nada de importante foi visto dentro do lugar. E eles têm um combate rápido contra um personagem ali, uma pequena senhora, que também não traz o mínimo de interesse da cena ser interessante, não traz uma ameaça significativa. Ele não conseguiu realmente sustentar essa segunda sessão nesse momento. Tem pistas interessantes, algumas pistas com relação às pessoas que nasceram, algumas coisas sobre a doença, mas realmente parecem ser entregues, não parecem estar dentro da lore porque os jogadores estão buscando isso. É porque ele quer dar aqui para os jogadores para eles sentirem interesse em ir atrás. Mas em si, eu não gostei dessa parte da UPA também. Não achei algo interessante. A lore é legal, mas como ela tá sendo passada, não tá interessante. Então, tem as cenas deles indo dormir, sempre muito reconfortante. Os jogadores, eles estão ótimos nessa cena, que eles estão sozinhos interagindo, que eles estão agindo por si próprio, que eles têm liberdade de meia hora de agir. Isso fica lindo, maravilhoso. E a história, como eu falei, a história tá boa. O problema é como ela tá sendo passada. Ela tá sendo entregue de uma forma pra mim que é só pra explicar: as pessoas com essa doença não morrem, as pessoas continuam vivas. Os seres com essa doença, eles persistem por um tempo e eles não necessariamente ficam agressivos, ok? Depende, se eles forem naturalmente agressivos, eles vão ser agressivos. Mas praticamente nada, ok? E tem a parte do jornal da Gazeta, que é uma parte minimamente interessante, que ali já é uma coisa para os jogadores deduzirem sobre essa questão do vírus, sobre os jogadores pensarem na contenção e tudo mais. E aí tem os jogadores fazendo algo que eu achei bem significativo, que foi eles resgatando aqui no laboratório um dos membros do local do Horto, ok? Essa cena eu achei muito boa. Toda a cena deles procurando uma senha, uma forma de salvar eles, sabendo que eles poderiam matar a pessoa sem querer se eles errassem a senha. Isso tudo foi ótimo, maravilhoso, porque os jogadores tiveram liberdade de agir e você conseguiu passar a história de uma forma significativa ali, que era através deles pesquisarem e buscarem mais documentos para poder salvar uma vida. E a briga dos jogadores. O Jorge não queria resgatar a pessoa porque se ela tivesse doente, todo mundo ali iria se ferrar. Então, foi muito interessante, muito bem construído essa cena, ótimo. Não faz muito sentido o porquê que a pessoa ficou presa lá dentro. Eu não entendi ainda, porque pelo que dá pra ver é porque ele tava... Ah, não, lembrei, no final do RPG Morta. É porque ele estava, assim, contaminado, o vírus só não tinha despertado. Então, retiro o que eu falei, faz muito sentido. E nós temos a cena final, que é um pouquinho, pra mim, jogada, que é sobre ele descobrindo que a esposa dele morreu. Pra mim, cara, se ele tivesse descoberto isso mais pra frente, se fosse na outra sessão, seria um pouquinho melhor, porque foi assim, foram horas dele falando ali dentro, horas que eu falo assim, dentro do RPG, eu acho que eles passaram mais de uma hora tentando resgatar ele. Quase uma hora, por volta daí. Então, várias vezes ele falou que ele queria voltar para as pessoas, que ele queria encontrar a esposa, que ele queria encontrar os amigos, mas em si não foi passado da melhor maneira possível. Você só pegou assim e tentou impactar as pessoas com a morte da esposa dele, mas não teve tanta graça, não teve, não que fosse para ser engraçado, né? Mas não teve muito impacto essa cena. A carta foi muito bem escrita, ela consegue quase se sustentar para um todo, mas em si a narrativa não sustenta essa explicação. Mas, pra concluir, no primeiro episódio eu dei uma nota 8,5. Esse segundo eu acho que decaiu demais. As lutas não tiveram uma grande sensação de emoção pra mim. As cenas não fizeram tanto sentido. Os mapas estão lindos, como sempre, épicos. Nossa, muitos mapas até a gente teve nessa sessão. Mais de 3 locais diferentes, uns 3 ou 4, porque também teve o mapa da igreja que eles não exploraram. O áudio não
acho que seguiu a mesma questão do primeiro episódio. Eu acho que ele ficou lento até nos momentos de luta. Teve um momento lá que teve uma luta que realmente tocou a musiquinha, mas em outros momentos de agitação não mudou muita coisa. E a narração do Hakim não foi tediosa, nem as ações de personagens. Eu comecei querendo assistir ele a 1.5 de velocidade, depois deixei normal e teve um momento que eu acelerei para 2, mas era um momento, acho que, de luta. E então não foi tedioso. É um episódio que eu diria que se fosse uma campanha de 10 episódios, por exemplo, e esse fosse o segundo, eu acho que eu não continuaria vendo. Mas já que são 3 episódios, eu vou dar logicamente chance pro terceiro. Acho que a nota cai desse segundo episódio para um 5.5 para 6. 5.5. Para ser, digamos assim, bem drástico, que não teve tantas cenas que eu gostei nessa sessão. Mas mesmo assim, o universo que está sendo construído é muito interessante e pode dar muito certo. A gente vai saber tudo no terceiro episódio, mas por enquanto é isso que eu tenho a falar sobre Assimilação, episódio 2.